através da luz. Já está? Minha gente, estão preparados para seguir o meu Instagram, Lídia Rodrigues 006, o Instagram da página Mundo.dali e ainda o Facebook da página, que é Mundo Dali. Não se esqueçam, os links de tudo vai ficar na descrição. Olá, meus amores, como vocês estão? Bem-vindos ao meu primeiro vídeo, o vídeo que eu mais estava ansiosa de fazer, como todos os outros que vêm aí por a frente, mas este é um bocadinho especial. O primeiro tema que eu vos trago é um tema muito delicado para mim, mas como vocês fazem parte de toda a minha caminhada, eu quero mesmo que vocês façam parte da minha vida desde o início. Então eu vou-vos explicar a minha história de vida. Eu lembro-me desde sempre de ter uma infância super feliz. Costumo dizer que tive os meus animais de estimação. Aos olhos da sociedade, por assim dizer, eu tinha uma família muito bem estruturada. Os meus pais casados, a minha avó, o meu avô, tudo para ter uma infância feliz. E tive, as minhas memórias de infância são todas felizes e eu não tenho por que me queixar da minha infância. Comecei a crescer, tive uma irmã linda, que é nada parecida comigo, mas costumam dizer que as segundas são totalmente diferentes das primeiras e são verdades. Uma irmã muito desejada por mim, muito desejada pelos meus pais e que agora nos damos super bem. No entanto, o mais difícil para mim foi a partir dos meus 13 anos, quando eu comecei a entrar na minha adolescência. Não difícil totalmente para mim, mas mais para os meus pais, porque eu realmente dos meus 13 aos meus mais ou menos 15 anos, sim, 15 anos, dos 13 aos 15 anos, eu dei um pouco de trabalho, torci assim um pouco a minha orelha. Porque eu sempre fui uma pessoa que tive um feitio muito vincado, tanto na escola, essas coisas todas. Sabem aquelas pessoas que têm o coração muito perto da boca, que eu passo a vida às minhas clientes a puxar a orelha por causa disso? Eu sou uma pessoa dessas. Eu não penso, às vezes, já aprendi, mas não penso 100% antes de falar. E isso prejudicou-me muito, principalmente na parte da minha adolescência. Não é que eu seja muito adulta agora, mas já aprendi com a vida, não é? Toda a gente me pergunta quais foram e que idade é que foi os meus primeiros sinais da minha espiritualidade. Onde é que eu comecei a perceber que a minha espiritualidade realmente era alguma coisa que haveria de seguir. A minha família nunca se acreditou nessas coisas, era sempre muito cética, mas o meu avô tem, como se diz, a morada aberta e ele tinha muitos ataques. Só que o problema dos ataques dele é que eram os espíritos obsessores que entravam dentro dele. E então não era nada bom quando isso acontecia. Havia coisas que voavam pelos ares e ele simplesmente nós tínhamos que... Eu lembro-me que as pessoas tinham que agarrá-lo muito e tinham que rezar muito para ele se acalmar e ele acordava do nada e simplesmente não se lembrava de nada. Lembro-me muito desses episódios, principalmente entre a minha adolescência e infância. Eu comecei a pressentir alguma coisa acerca da espiritualidade foi através dos sonhos. Eu não só dormia muito mal, como eu tinha sonhos premonitórios. E a primeira pessoa, o primeiro ente querido que eu vi foi o pai da minha avó. O que acontece é que eu contei à minha mãe, ela disse, deixa para lá, é coisa de criança, é coisa de... A minha mãe nunca se acreditou assim a 100%, apesar de eu agora lhe dar provas disso. Mas eu sempre confiei na minha avó e eu fui ter com ela. Olha, avó, então o teu pai morreu neste dia e estava assim vestido e ele falou para mim isto e ela ficou assim a olhar para mim. Meu Deus, é verdade! E foi a primeira pessoa que me transmitiu confiança. Se é isso que tu queres fazer, então segue em frente. Mas eu não sabia o que é que eu queria fazer na realidade. O tempo foi-se passando, entretanto, eu comecei a ter muitos pressentimentos e a não dormir bem à noite.
E contava constantemente à minha mãe, e ela viu que isto não era uma brincadeira, que isto era mesmo constante. E não era por... muita gente pode dizer, ai, se calhar vias o teu avô. Não era, porque eu não tinha bem a noção do que é que se passava. E eu lembro muito bem numa ocasião em que eu estava muito bem no meu quarto a brincar com o meu tablet e de repente vejo um menino pequenino e eu gritava muito, chorava muito e a minha mãe disse assim para a minha irmã, Rita, vai desligar o tablet. E o que aconteceu foi que o tablet não desligava porque o menino queria era brincar com o tablet. E os espíritos são assim, eu costumo dizer que todos os espíritos são como crianças, eles têm é que ser educados para seguirem o caminho deles. Em 2012, eu estava a estudar com o meu afilhado do lado, lembro-me que ele era muito pequenino e já vos vou falar do meu afilhado, que é a melhor coisa da minha vida. Então, eu lembro-me de estar a estudar e estava na mesa da minha avó. E lembro-me de ter como se fosse, não bem um déjà vu, mas uma imagem que me projetavam. Em que eu andava pela casa da minha avó e que via toda a gente, mas a chorar muito, mas não havia ela. E eu fui-me agarrar à minha mãe e só chamava pela minha avó, porque só ela é que me acalmava nestas alturas. Mal sabia eu que 4 anos antes iria prever a morte dela, por isso é que estavam todos exatamente na mesma posição. Só que eu pensei que iria ser a minha morte, porque eu também não me via a mim. Anos depois, quando ela faleceu, eu percebi porque é que eu não me via a mim na casa dela quando ela morreu. Foi porque eu não estava lá nesse momento. Os anos foram passando, eu mudei várias vezes de escola, lembro-me que tive numas 3, 4 escolas, porque a Lídia nunca sabia o que é que ia fazer da vida. Primeiro quis ir para psicóloga, o meu primeiro, que eu vos falo tanto, emprego de sonho era psicóloga. Depois vi, não, isto é para estudar muito e eu não gosto de estudar. No entanto, eu quis ir muito pelo ensino regular e fui até ao meu 9º ano. No 10º ano, depois quis ir para teatro. Não entrei no curso de teatro, fui fazer um curso de luz e som que era interligado com o teatro para eu ficar de perto. Não gostei, nada, horrível. Não aconselho, pelo menos para mim. Professores incríveis, toda a gente incrível, mas eu não me adaptei. Muitos rapazes à volta de uma só rapariga, nada de bom a contar nem a declarar sobre esse momento. Só que depois, no ano a seguir, quis ir para turismo e entrei para tirar turismo. Foi o melhor ano da minha vida e eu acho que nesse ano fui sim realmente adolescente. Fiz tudo o que tinha a fazer, encontrei muitos amigos, estudei. Não, isto é para estudar muito e eu não gosto de estudar. Segundo ano, a coisa começou um pouquinho a descambar. Mas foi nesse primeiro ano que eu senti aquele despertar que tanto falam. E eu encontrei bem pertinho da escola, encontrei uma pessoa que realmente fazia um curso de tarô. O que acontece é que os meus pais não tinham possibilidades de me dar esse curso de tarô, mas eu sempre fui muito focada e muito certa nessa questão de dinheiro. Então, como eu recebia do curso, não é? Eu disse, não importa se é muito ou se é pouco, eu realmente vou fazer este curso de tarô. Lembro-me de sair da consulta dessa taróloga, a quem eu agradeço imenso, pois foi ela que me lançou para este mundo e muito, muito, muito bem, e sou eternamente agradecida a ela. Eu realmente o quê? Deu-me grande branca. Eu lembro-me de ter saído dessa consulta e dizer assim, e com um baralho na mão. Eu lembro-me de
de ter 20 euros, não tinha mais nada. E eu disse assim à minha mãe, eu vou comprar este baralho que era 20 euros. E eu comprei. E eu saí com o baralho na mão e disse assim à minha mãe, que tinha todos os sonhos que uma mãe tem para a filha, de ser psicóloga, trabalhar assim num turismo. Sim, porque a espiritualidade é muito tabu, não é? Eu disse assim para a minha mãe, mãe, é isto que eu quero fazer da minha vida, eu nasci para isto. Eu não sei se ela ficou branca, verde, cor-de-rosa, e ela assim, não filha, tens que ter calma, se calhar não é bem isto, podes fazer um extra, vamos ver. E eu, não, é isto que eu me sinto, eu acho que eu não sei fazer mais nada na vida, e isto é o que eu realmente sei fazer. E assim foi, aqui estou eu, não é? Primeira pessoa que tirei foi para o meu pai, segunda pessoa que tirei foi para a minha mãe. E eu nem sabia, nem tinha tirado a primeira aula. Foi tudo muito bem. Quero-vos contar também de 2015, o ano em que eu conheci. Há um bocado que as frases estão a falar de ti. No meio destas situações todas, também não vos vou dizer que foi tudo um mar de rosas. Em casa, por problemas pessoais, eu tinha um pouco de problemas em casa, mas sequer eu não ligava ao início muito a isso. Nós mudámos várias vezes de casa. Inclusive, eu vivia numa casa enorme mesmo, uma casa linda em que eu tinha um quarto só para mim e para o meu pai, para a minha irmã e depois para os meus pais. Eles tinham casa bem privada, para vocês imaginarem tudo isso. E por problemas pessoais também, nós perdemos isso tudo. E fomos viver para uma casa ao lado do meu avô, em que só tínhamos um quarto e então eles dormiam no colchão e eu e a minha irmã na cama. Não tinha mais nada e quando nós percebíamos, eu e a minha irmã, que realmente eles estavam mais cansados, nós dizíamos, venham dormir para a cama, porque o meu pai é padeiro, então ele trabalha muito. E então nós dizíamos, venham dormir para a cama, nós gostávamos de dormir no colchão. Mas vocês diziam assim, Lívia, isso foi um choque para ti? Não. Viver ao lado da minha avó era o sonho da minha vida, nem que eu dormisse no chão. Que sonho! Eu ia viver ao lado da minha avó e eu podia me levantar de manhã e ir para o quarto dela, saltar na cama dela, ela fazia as vontades todas. E já tinha tido um pouco de experiência de viver com ela, por isso ótimo, maravilhoso para mim. Os natais lá em casa era a melhor sensação da minha vida. Éramos muitos, sabem aquela família em que há papéis por todo lado e ninguém se importa, em que amassamos os papéis e o dinheiro que recebemos no Natal vai junto para o lixo. Estão a perceber? São destas experiências que eu tive na minha vida. Adorava. Claro que não eram as melhores condições de todo, porque não eram. Eu lembro-me de ter uns bichos pretos, para vocês verem, a andar pelo chão, mas eu estava feliz. Entretanto, em 2016, no início, eu comecei-me a sentir mal. Eu não conseguia dormir, eu estava mal, eu estava ansiosa. E coincidiu exatamente quando a minha avó ficou doente. A minha avó sempre teve muitos problemas a nível de doenças. Mas, para nós, netos, e eu acho que todos temos a mesma percepção, é que ela superava sempre tudo tão fácil, então o que é que agora ia ser difícil? Não ia ser nada difícil, era só mais uma fase. E nem pensávamos nisso no dia a dia. Era normal ela estar doente, mas também era normal ela estar normal para connosco. Ela foi para o IPO, porque ela teve cancro. Ela foi para o IPO e eu lembro-me de lhe dizer assim, anda que eu vou passar tardes contigo no IPO. E ela assim, não filha, não venhas, porque isto é uma seca aqui. A verdade foi que eu adormeci no IPO, mas eu passava lá à tarde com ela, porque era isso que me importava.
Eu lembro-me da enfermeira, da auxiliar, chegar com 2 sopas e ela dizer assim, e eu dizer assim, não, esta sopa cheira muito bem, vou provar. A auxiliar chegava, Dona Conceição, comeu as sopas? E eu, comeu tudo? Não, mentira, era eu que tinha comido tudo, já ia para casa jantadinha, já estava bom. Era muito bom. Entretanto, chegou a pior fase, que foi o não saber distinguir a realidade do que era realidade do que não era. Eu sentia-me mesmo muito, muito, muito mal, mas eu não estava com a percepção que era aquilo que eu tinha previsto há 4 anos atrás. A minha avó começou a ficar de cama, mesmo assim eu nunca faltei à escola, nunca, nunca, nunca. A minha avó começou a ficar de cama, começou a ficar muito magrinha, já não se levantava sozinha. Mas se vocês me perguntarem assim, nós família, até planeámos o funeral dela, foi ela que escolheu tudo aquilo que queria vestir, o que não queria vestir, como é que ia calçado, o que não queria. É dramático, mas é verdade. Eu lembro-me de ficar a vê-la, que eu tinha um cadeirão, onde passava a maior parte do tempo, eu ficava a olhar para ela para ver se ela respirava. Se ela demorava muito tempo a respirar, mas eu via, se ela parasse de respirar, eu abanava assim. Tanto que eu lembro da minha mãe dizer assim, Lívia, deixa descansar um bocadinho, mas eu pensei que ela estava a parar de respirar e não era. Se vocês me perguntarem assim, tinhas noção que isso ia acontecer, mesmo te dizendo diretamente, eu não tinha. Era mais uma fase, como eu vos digo, se eu estava ciente daquilo, eu não estava. Porque de repente ela estava tão mal, como de repente ela estava tão bem, mas eu não tinha noção o quanto ela estava mal. Então eu nunca conseguia aproveitar os segundinhos que eu conseguia, mesmo eu deixar de jantar, mesmo eu saindo da escola a correr para apanhar o comboio para ir para a beira dela, tudo isso, e eu nunca me apercebi. Eu nunca me apercebi que estava a perder os últimos momentos. Mas eu lembro-me de alguns, lembro-me dela me dizer assim: tu disseste muitas vezes que eu não ia estar no teu casamento. E eu dizer, então não vais estar de outra forma, então estás comigo sempre, tu vais estar comigo sempre. E ela encostava-se assim um bocadinho a mim, e eu lembro-me muito disso. Até que chegou o dia anterior a que ela faleceu. O que acontece é que eu já não estava a aguentar mais. Eu liguei à minha mãe, eu estava na escola e eu liguei à minha mãe e disse assim: Mãe, eu quero ir para casa. E ela disse: Queres ir para casa porque eu? Porque não está tudo bem com ela, pois não? E ela disse-me: Tá tudo bem, eu não houve nenhuma mudança significativa. Porque os meus guias mostram-me tudo a ver através de um espelho. Isso quer dizer que alguma coisa se passa com os olhos dela. O que é que se passa? Tens alguma coisa para me contar? E ela, não. E eu aguentei a escola, aguentei. Lembro-me de correr. Quem conhece Espinho, uma rua que vai assim a dar lá embaixo à rua, à estação. Eu vinha correr por essa rua para apanhar o primeiro comboio, que era das 17h05, eu lembro-me muito bem. E eu cheguei a casa, ela disse assim, Lívia, senta-te. Eu disse, eu sabia o que é que foi. E ela disse-me, ela não vê. E era por isso que os meus guias me iam a ver através do espelho, é porque ela não via. E eu lembro-me de chegar à beira dela e ela dizer assim, podes-me ligar a luz? E eu disse assim, não vamos ligar a luz, vamos dormir um pouquinho. E lá se encostou a mim e dormiu um pouquinho. Só que eu já não aguentava mais. E eu disse assim, mãe, dói-me muito a cabeça. Os meus pais não me deixavam dormir em casa do meu namorado porque achariam sempre que eu iria sair de lá grávida. Então eu disse, deixa-me ir para a casa do Carlos, nem que seja descansar um pouquinho. Só que o que eu não sabia é que eles tinham sedado a minha avó e eu pensei que ela estava a dormir. E eles já tinham-na sedado. É uma coisa que dão no IPO para que eles fiquem basicamente a dormir até chegar a hora de partirem. E eu lembro-me de ter preparado um saco pequenino e dar-lhe um beijo e dizer assim, eu volto amanhã de manhã, tá bom?
e saio. Entretanto, feliz no fundo, porque ia descansar um bocadinho e ia dormir a primeira vez em casa do meu namorado. Eu de manhã vou ao Facebook e vejo imagens de luto. E eu lembro-me de dizer assim à minha sogra: caramba, porquê que eles estão a pôr imagens disto? E eu não me acredito que eles estão a pôr imagens disto quando a minha avó só está doente, mas eles estão malucos. Liguei para a minha mãe, liguei para a minha tia, liguei para o meu primo, liguei para toda a gente, ninguém me atendia. E eu disse assim: eles não me querem dar uma justificação, mandei mensagem para o meu primo. E disse assim: Fábio, a avó. E ele diz-me: a nossa avó foi. E eu disse: foi como? Até que ele foi à cozinha contar-me ele e disse à minha mãe: eu já lhe disse. E eu lembro-me de começar logo a chorar muito, eu a dizer: porque que eu não fiquei lá nem mais? Eu passei tantos dias perto dela, porque que ela foi escolher precisamente aquele dia para ir embora, aquele dia que eu não estava lá. Fiquei muito apática de um dia para o outro. Lembro-me de ter ido comprar umas calças brancas, para vocês verem. De um dia para o outro. Não chorei até ao funeral. E o funeral foi o pior choque para mim. E até hoje eu acho que suporto tudo na minha vida, porque a maior dor da minha vida eu já passei. Não há dor igual àquela. Não há. Podem vir muitas nesta vida. Igual àquela não existe. Mesmo de todo. É a nossa mãe, o nosso chão, o nosso ar. Foi-se. Então se nós perdemos isso, o que é que nós não suportamos, não é? E é isso. Em 2015, falando de coisas boas e bonitas, em 2015 conheci o meu namorado. Pensando eu que ia conhecer mais um rapaz normal, visto que ele não me queria conhecer, não é? Mas a gente quando sente tem que ir. Eu insisti e lá foi ele. Encontrava-nos muitas vezes, fora as que me deu para trás que eu não conto, não é? Essas coisas não se contam, uma menina não pode contar isso. E começámos a falar normalmente, até que ele disse-me, eu lembro-me dele dizer muitas vezes que tinha que ficar com a mãe dele. Ele tinha que ficar com a mãe dele porque a mãe dele trabalhava no hospital. Lembro-me dele dizer assim: vem à minha casa um dia destes, que eu moro num condomínio privado. E ele disse assim: gente, é desta que me saiu a sorte grande. Né? Bora lá. Entretanto, fui à casa dele. Condomínio privado não se viu. Boa casa, não posso negar, mas condomínio privado não se viu. Passando à frente, fomos nos conhecendo mais, até que eu disse: eu vou conhecer os teus pais. Não tem como não conhecer os teus pais depois de eles saberem que eu já venho aqui a casa. Conheci os pais dele. E ela trabalhava numa escola. Gente, não sei como rir disto, gente. Sim, uma sorte grande, sim, mas nem médica, nem condomínio privado. Como é que a gente fica? Não dá. Eu fui toda bem vestida, toda cheirosa, toda arranjada. E nem uma médica me saiu, nenhuma auxiliar, nada. Tudo mentira. Era só para conquistar aqui a pessoa. Não era preciso tanto, mas valeu o esforço. Eu vi essa parte como um esforço. E foi isso. Só que a gente foi ficando. O pedido de namoro oficial nunca veio. 6 anos a quase, gente. Nunca veio o pedido de namoro oficial. Pedido de casamento, junto com o pedido de namoro, que era o que eu estava à espera, também nunca veio. Só aliança mesmo. E mesmo assim foi assim à pressão que se deu. Entretanto, a ligação com a minha sogra foi aumentando cada vez mais. A minha sogra, eu sempre disse assim: gente, eu quando tivesse uma sogra, tinha que ser uma sogra que equivalesse à minha avó.
exatamente igual. Os meus sogros são a minha vida, o meu chão. Por isso, quando Deus junta, Deus sabe o que faz. E Ele não me queria e eu andei atrás. E eu acredito mesmo, nem que não seja por causa dele. Eu tinha que encontrar os meus sogros na minha vida. E foi isso, basicamente. O meu relacionamento com os meus sogros, único, maravilhoso, tão único que eu, passado 1 ano e pouco, disse que ia para lá viver e apareci com as trouxas na mão. De repente lembro-me de sentar, de irmos jantar e eu digo assim à minha sogra: vem viver para aqui. E que ela responde: eu... Pode tirar a última gaveta, eu não tenho muita roupa, a última gaveta dele, pode tirar que eu vou pôr aí as minhas roupas, eu venho viver para aqui. E foi isso mesmo, eu fui viver para lá. Assim, de repente, vocês estão a perceber, 1 ano e pouco, relação boa, uma relação forte que nós tínhamos, eu e ele, o que é que poderia correr mal? Não correu nada mal, ótimo. Por problemas que eu tinha em casa, que eu não quero mencionar agora, bastantes, eu quis mesmo sair de casa e a minha única opção, o meu único abrigo foi a minha sogra, que não me negou, obviamente, e graças a Deus. Ensinou-me muita coisa, ela, muita coisa mesmo, e nunca me deixou faltar nada, por isso é que eu digo, minha sogra também é minha mãe. Por isso, é isso mesmo, nunca me deixou faltar nada. A minha mãe sempre lutou muito também por mim, muito, mas apesar de tudo nós tínhamos muitas discussões. Como mãe e filha normal, mas nós tínhamos, e eu não gostava dessas discussões feias, porque como eu vos disse no início, eu tenho muito o coração perto da boca. Então, o que acontece foi que realmente eu saí. Saí e comecei a juntar dinheiro para ir viver sozinha. Sozinha, neste caso, com ele. Só que o que acontece é que ninguém acreditou em mim. Diziam que eu não tinha capacidades, que eu não tinha dinheiro, que eu não tinha isso e que eu não tinha aquilo e que o meu relacionamento não ia sustentar-se a vivermos os dois sozinhos. Este aqui, gente. E eu ficava muito triste com essas bocas todas, porque eu sabia que eu era capaz. Eu comecei com 10 euros e uns cêntimos. Eu fiz uma caixinha, lembro-me, de comecei, e mandei uma foto. Gente, nem o meu próprio namorado acreditou em mim, que gozou comigo por eu começar com 10 euros e uns cêntimos. E eu disse: não te preocupes, porque eu nem que tenho aqui trabalhar, e então a gente dizia: e a escola, não, eu vou conciliar uma coisa com a outra. Eu vou conseguir. Sabem quando eu tive vários trabalhos? Aproveitei o facto de entrar para turismo e ter alguma coisa boa no currículo para ir para housekeeping. Dizem, limpezas. Pois é, há limpezas, mas foi o que dava dinheiro, então foi o que eu fui. Lembro-me das minhas amigas irem para ensaios de dança, que eu amava. Lembro-me das minhas amigas irem para a praia de manhã. Lembro-me de tudo isso e eu às 7 da manhã estar a pé para ir limpar o hotel. Pois é, em pleno verão, 7 da manhã, vou eu para o Porto, porque trabalhava num hotel do Porto, para ir trabalhar. Recebia o meu dinheiro, caixa, logo, nem um cêntimo eu tirava para mim. Recebia da escola metade do dinheiro, caixa, tudo. Fui juntando tudo durante muitos anos. E toda a gente dizia: qual é a necessidade de estares aí assim, não vais conseguir na mesma, porque são trabalhos temporários. Ou seja, arranjavam sempre alguma coisinha, sempre, para me deitar abaixo. E eu disse: não vale a pena. E eu sei o que eu faço. Lembro-me de uma vez estarmos de férias em que alguém, que não vou mencionar o nome, não é? Me disse assim: queres ir viver sozinha, nem dinheiro para uns guardanapos tu tens? Não é, gente, não tenho nada a declarar quanto a isso, nem quanto a essa pessoa, mas azar. Estou muito bem hoje, graças a Deus.
No meu terceiro trabalho, eu assinei contrato de trabalho e ele disse, só podes ficar aqui se não continuares na escola. Então eu disse mesmo, então eu termino a escola. Não continuei a escola, por mal de muita gente. Eu sabia que a escola, infelizmente, quer me crucifiquem por esta frase, quer não, a mim não me ia dar nada, pelo menos que eu quisesse, porque eu nem sequer estava incentivada para isso. Eu só queria era sair de casa. Ponto. Era o meu foco, eu estava desesperada para sair de casa. Era a realidade, era o meu pensamento e gente, não fiz coisa melhor do que essa. Passado mais ou menos 2 dias de assinar contrato, eu encontrei uma casa. Encontrei uma casa, fiquei logo com ela. Liguei para os meus sogros, liguei para os meus pais, tudo a dizer, já tenho uma casa, vocês ajudam-me a mudar? Houve um Natal, gente, que eu abdiquei de todas as prendas, fiquei triste, ninguém sabe, mesmo, por só receber coisas de casa. Mas eu disse, eu não quero que vocês me deem nada, dinheiro, nada. Vocês deem-me tachos, facas, talheres, tudo, tudo, tudo. Sabem que as outras pessoas todas, porque nós somos muitos, estarem a abrir os presentes normais dele e eu receber facas, talheres, foi isso tudo. E graças a Deus, na minha primeira casa, eu só precisei de comprar o essencial, que foi basicamente os tapetes, algo do género. Minha casa linda, linda de morrer. Amei. E todas as pessoas que achavam que eu não era capaz disso, estou aqui a viver sozinha já há 1 ano e pouco, sem pedir ajuda a ninguém, graças a Deus. E sim, gente, já vou na terceira casa, porque eu nunca estou bem num sítio próprio. Para finalizar, vou-vos contar a maior mudança, no caso, na minha vida, que foi quando eu abri a minha primeira loja. Abri a minha primeira loja, lancei-me logo de cabeça. Abri a página, depois de eu terminar o curso, mas com estes trabalhos todos eu não tinha tempo para a página. Porque o meu namorado dizia-me que isto não iria ser um trabalho rentável que eu conseguisse fazer a tempo inteiro. E só acreditava mesmo que nós conseguiríamos ir viver juntos se eu tivesse um trabalho a sério. Pronto. Se nós fôssemos viver juntos a sério. Ok. Eu tinha estes trabalhos, só que depois eu abri na mesma loja como o meu extra. Só que, entretanto, eu andava a sentir umas dores no fundo das costas, no fundo da minha barriga e umas dores em que eu não conseguia ter posição. Eu sentava-me assim, sentava-me assim, sentava-me assim, eu não tinha posição. Dormia muito mal à noite e eu dizia às minhas amigas, olhem, vocês também sentem isto? E elas diziam, sim, de vez em quando. E eu, ok, se elas sentem, eu também posso sentir. Até que houve um dia que eu não conseguia mesmo me sentar e fui para o hospital. Gente, eu não sabia que existia uma maternidade. Eu achava mesmo que era para ter bebés e acabou. Iludida, né? Agora conheço todos os cantos à maternidade. E quando eu digo todos, é todos, inclusive a sala de partos. E não é porque eu tenho filhos. Fomos prosseguindo até que eu entro naquela sala e o senhor diz, o médico, não é? Diz-me assim, você tem um quisto aqui muito grande. E eu disse assim, eu saio com a cara muito branca. Fizeram mesmo muitas análises. E eu disse assim, eu saí muito branca à minha mãe e disse assim, oh mãe, eles dizem que eu tenho um quisto muito grande e que provavelmente vou ficar internada. E ela diz-me assim, ó Lídia, tu queres-me contar que estás grávida e não tens coragem? Não importa, não tem problema. Já viste que eu já vivia só com os meus sogros, não é? Não havia problema. E eu disse, não mãe, está mesmo mal, é mesmo grave. E ela diz-me assim, é impossível. E entrou pela sala dentro dos médicos, até que veio uma segunda médica. E dizia-me assim, não menina, você tem que ficar aqui. Gente, vejam a minha reação. 3 clientes para atender, eu pensei que era uma coisa super rápida. Menina, eu posso ir a casa num instante fazer a minha mala, que era para quê? Que era para atender as 3 clientes. Gente, eu fiz isto. E ela disse, não menina, você não está a entender, você não sai daqui.
Eu sentei, eu lembro-me de ir lá para cima com as calças desapertadas, porque eu não. Por isso é que eu ando sempre de vestido. Vocês estão-me sempre a perguntar porque é que andas de vestido sempre, porque é que gostas? É que eu não consigo andar com calças apertadas, não dá. Eu fico com muitas dores mesmo. Então o que é que acontece? Eu fui para lá para cima e eu lembro-me de perguntar assim à médica: doutora, eu posso ter filhos? E ela diz-me assim: não podemos concluir nada neste momento. Eu disse: não foi um não. Mas como assim eles não disseram que posso com toda a certeza? Gente, o que é que vocês fazem no auge dos vossos 17, 18 anos quando vos dizem isso? Não sei, né? 14 dias passei eu no hospital. Entre a pior operação da minha vida, que foi, sem contar, entre a vomitar muito, a não saber o que é que se passava, entre a não saber se era um tumor, se era apenas um quisto, entre a saber se iria ser mãe, se me iriam tirar tudo. Não sabia de nada, era tudo muito inconclusivo, era o que me diziam. E pensando eu que ia ficar por ali, não ficou. Gente, eu hoje estou bem, estou feliz, estou realizada. Deus sabe o que faz todos os dias. Não posso mesmo estar mais feliz com esta companhia, que é a minha companhia, com vocês, que são a minha companhia todos os dias e não sabem o quanto me fazem feliz e me sentir forte todos os dias da minha vida depois de tudo o que eu já passei. Gente, eu quero bater uma meta de pelo menos 500 likes para sair parte 2 da história da minha vida, porque não, eu não tenho 50 anos, mas tenho muito mais para contar. Um beijo no vosso coração, vocês são a maior bênção da minha vida.